Olá, galera, tudo bem, meus alunos queridos? Bom, eu espero que com vocês esteja tudo bem, comigo tá tudo muito bem, estou muito feliz e vou gravar mais uma videoaula. Bom, pessoal, e com relação ao dia 15 de outubro, vocês lembraram de alguém? Eu recebi muitas mensagens carinhosas e eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado àqueles que lembraram, tá? Bom, então vamos lá iniciar a nossa oitava videoaula. Nossa, como o tempo passa, né? O tempo passa rápido e eu estou morrendo de saudade de vocês. Sou o professor Leandro Santana. Então vamos iniciar a nossa oitava videoaula de recursos humanos e gestão de pessoas. Bom, eu sempre gosto de falar, né, da última videoaula e nós falamos sobre os tipos de avaliação de desempenho. Então são formas, nós vimos aí algumas formas que as empresas, né, adotam para avaliar os seus colaboradores. E vocês? Olha, não só na empresa avalia, né? O curso que você faz avalia, o seu pai te avalia, enfim, todo mundo gosta um de avaliar o outro, né? Gosta de avaliar o outro, mas não gosta de ser avaliado. Mas vamos lá. E qual modo que você gostaria de ser avaliado? Ah, fazer uma autoavaliação, né? E ponto. Mas ser avaliado por um chefe, avaliação por objetivos aí, avaliação atrelada a custo, estão lembrados do se, o quanto que vale a pena manter um colaborador, se ele está dando um resultado, um retorno financeiro para a empresa. E a avaliação 360 graus, estão lembrados que aquela avaliação onde você é avaliado pelo seu supervisor, superior, por colegas, por clientes, por fornecedores, e é uma das formas aí, um dos modelos mais utilizados nos dias de hoje. Ah, tá lembrado aqui, ó, da avaliação 360 graus e os benefícios, né? Porque em gestão de pessoas, né, a estratégia de RH, ela tem muitas ferramentas aí que auxiliam, que ajudam no aumento da produtividade. Muito bem, é isso aí. E hoje nós vamos ver mais uma ferramenta aí para aumento de produtividade. Um dos benefícios da avaliação de desempenho é aumentar a produtividade. Falamos também sobre o DISC, né? A teoria comportamental, o perfil comportamental, o perfil dominante, aquele que busca por resultados, o perfil influenciador, que busca aí por relacionamentos, o perfil cauteloso, né, que busca por precisão, detalhes, né, eficiência, e o perfil de estabilidade busca aí por colaboração. Vocês fizeram o teste DISC? Bom, eu vou fazer o seguinte, aquele que ainda não fez, eu vou mandar esse link aqui no grupo do WhatsApp para fazer. É muito legal, é muito interessante vocês se conhecerem e falar, nossa, realmente tá certo. E o resultado vai ser impressionante, porque ele dá um texto, ele dá uma explicação a respeito do seu perfil comportamental. Então, não deixe de fazer, responder. É rapidinho, você não vai gastar 10 minutinhos para fazer esse teste e ver o resultado. Bom, então vou deixar lá o link, esse link aqui, tá?
do teste DISC para vocês realizarem aquele que ainda não fez. E quem fez, me manda um e-mail ou WhatsApp, comente com relação se o perfil tem a ver com você ou não. Bom, então na aula de hoje nós vamos iniciar aí falando sobre cargo e função, tá? E porque o pessoal confunde muito essas duas definições. Vamos falar sobre tarefas e salário. Então vamos lá falar um pouquinho dessa. Por que o pessoal confunde tanto aí, né? Cargo e função. Então, cargo é um nome que se dá a uma pessoa, né? Que ocupa dentro da empresa. A pessoa pode ser eu, pode ser você. Então, qual que é meu cargo? Meu cargo é de professor. E o seu? Qual que é seu cargo na empresa? Então, existem cargo de gerente de vendas, gerente de RH, supervisor de qualidade, um gerente administrativo, um gerente industrial, enfim, um motorista, um empilhador. Então, é um cargo que ocupa aí uma posição que uma pessoa ocupa dentro da empresa. E a função? Então, a função é o conjunto de tarefas e responsabilidades relacionadas a esse cargo. Bom, já demos exemplos aí de cargo. Por exemplo, qual que é uma responsabilidade aí do cargo de gerente de RH? Admitir, selecionar, até mesmo fazer o processo de demissão. Então, é a função de um gestor de RH. E a tarefa, então? Tarefa é o conjunto de procedimentos que requer o esforço humano, seja mental ou físico, para determinado fim. Então, exemplo, realizar uma palestra no auditório. Então, o gerente de RH ele vai fazer uma tarefa, né, e realizar uma palestra no auditório. Isto é uma tarefa. Agora vamos falar de uma coisa importante, né? Tem gente que chora, fala, o meu é tão... Mas é importante, o salário, né? Então, nos primeiros tempos da civilização, ninguém precisava de dinheiro. Sabe por quê? Não existia dinheiro nos primeiros tempos da civilização. Mas o tempo foi passando e o homem começou a ter os seus primeiros problemas. Sabe o que move o mundo? É o dinheiro. Então, o homem começou a ter os seus primeiros problemas. Muitos séculos se passaram até que o homem inventou o sistema de troca. Já ouviram essa palavrinha? Escambo. Lembra? Sistema de troca. Geralmente, com o excedente de cada comunidade fazia as trocas. E aí, você sabe, depois disso, surgiu. Como que surgiu aí a palavra salário? Não? Não sabe? Ou sabe? Bom, vai ficar sabendo então, se não sabe. Na antiga Roma, os soldados eram pagos com sal. A quantidade recebida era chamada de salarium. Então foi daí que surgiu a palavra salário. Então o que é o salário? Salário, vamos falar de salário de trabalhador, tá? Não vamos falar de salário família ou outros tipos. É o salário relacionado à gestão de pessoas, é RH, tá? Salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa. O valor desse salário é variável de acordo com o contrato firmado entre o empregado e o empregador, atribuído a determinado cargo. Nós já falamos de cargos, né? Então a gente já sabe o que é cargo, posição que ocupa dentro da empresa. Então, é atribuída a esse cargo. Quando a gente fala de salário, é importante, né, falar do piso salarial. No INSS, nós falamos de teto, né? O teto de contribuição. Agora nós vamos falar do salário, do piso salarial. Então, piso salarial é um valor mínimo que se deve ser pago para o funcionário
conforme as leis trabalhistas brasileiras ou associações ou sindicatos que o empregado pertence. Então, qual que é o peso de um ajudante? Então vai ter um valor mínimo que um ajudante vai ganhar. E o salário mínimo no Brasil? Bom, o salário mínimo no Brasil é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Então ele é estabelecido por mês e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população, né? Então, no Brasil, o salário mínimo só foi incluso na nossa Constituição brasileira de 1934, na era do governo de Getúlio Vargas, pelo fato que naquele instante estava acontecendo mudanças aí na economia brasileira que possibilitou transformações do país. Porém, ele só foi executado a partir de 1940. Então, o salário mínimo no Brasil foi fundado no dia 1º de maio, no Dia do Trabalho de 1940, que tinha como propósito garantir aí o sustento de uma pessoa por mês, né? E ele tem que manter também nos dias de hoje. Bom, há controvérsia, mas não é o objeto dessa aula. Então, dando continuidade. Então, a gente tem que falar de uma ferramenta, né? Eu disse de produtividade. E essa ferramenta chama-se descrição de cargo. Já ouviram falar sobre descrição de cargo? Bom, então vamos entender o que é descrição de cargo, respondendo aí a pergunta, né? Então, a descrição de cargo relaciona de forma documentada de todas as responsabilidades, atribuições e habilidades que um determinado cargo exige para ser bem desempenhado na empresa. Então, por isso que a gente fala de aumento de produtividade, porque se está a receita do bolo, então isso vai fazer com que a pessoa desempenhe de acordo com aquilo que realmente a empresa está buscando. Então, dentre os vários processos de recursos humanos, essa etapa de descrição de cargo consiste no detalhamento, tá, da descrição dos requisitos, responsabilidades e importância das atividades de um cargo para que o mesmo se torne dos demais existentes, né, e seja posicionado no organograma da empresa. Estão lembrados de organograma? Tá? Os níveis hierárquicos dentro da organização. Então, vimos em administração. Com isso, o colaborador fica ciente de quais são os seus deveres, como que ele deve executar suas funções e como ele pode contribuir para que a empresa alcance seus objetivos através da execução do seu trabalho. Então vamos lá, respondendo aí essas, para fazer uma boa descrição de cargo, tem que responder a essas perguntas. Então vamos lá. O que faz? A função, vamos falar de um operador de caixa, já vamos dar como exemplo, né? Então a função de operador de caixa, estão imaginando? É passar as compras dos clientes e cobrar os valores corretos, né? Quando que ele faz isso? Então o trabalho é realizado durante 8 horas por dia. Nos finais de semana e feriados, os turnos se alternam, tá? Mudam, né, com frequência. Como que é feito? Utiliza-se de equipamentos ou materiais. Então, o trabalho é executado com auxílio de equipamentos eletrônicos, como o scanner de leitura do código de barras, máquinas para passar cartões de crédito ou débito e as sacolas para embalar as compras. Aonde que ele faz isso? No setor de frente de caixa, né? Sendo
selecionado a cada dia um caixa diferente para operar. Vocês já repararam que você conhece um determinado caixa, o operador de caixa, e ele está em um outro número? Então eles também alternam aí essa rotina. E para quê que é feito essas? Então, tem como objetivo de estar prestando um ótimo atendimento, um trabalho com alta eficiência e eficácia para os clientes, dando o máximo de si, com atenção. Tem caixa que é atencioso, mas tem outros que não, né? Mas uma boa agilidade na hora de passar, tem uns que são, né? Tem outros que não. As compras e até ir ajudando os clientes a embalar os produtos registrados. Eu gosto quando eu tô lá, eu passo minhas compras e eles começam a ajudar. Eu acho interessante. Então, respondendo aí, né, o conteúdo do cargo e essas perguntinhas, isso facilita na elaboração aí da descrição de cargo. Então, o que deve conter, né, nesse documento aí? Vamos ver e entender o que deve conter na descrição. Primeiro, como que vai facilitar, né? Respondendo aquelas perguntas vai facilitar para elaborar a descrição de cargo. Então, vamos lá. Bom, como a gente está vendo aqui no slide, né, para descrever um cargo, deve ser preenchido aí alguns requisitos e também vai variar de empresa para empresa o modelo de descrição de cargo que ela vai utilizar, tá? Então, peguei um modelo que atende a necessidade. Então, o título do cargo, né? Então, fácil, o nome do cargo. O gerente de compras, o supervisor, tá? O auxiliar, o ajudante. Já o sumário, né, das atividades desempenhadas, né? São todas as funções, já vimos o que é função, né? Relevantes e que são relativas à missão do cargo. Com relação a relações, é o organograma mais completo, né? Que estabelece todas as relações de trabalho, com quem o colaborador vai se relacionar no seu trabalho, tanto internamente quanto externamente. E as qualificações? Então, agrupa aí os elementos como experiência, formação acadêmica, competências, que a gente vem falando direto sobre esse assunto, e treinamentos que são obrigatórios para executar esse cargo, para desempenhar esse cargo. E eventuais comunicações que podem ocorrer entre o cargo descrito e outros cargos, isso está relacionado a um plano de contingência. Por exemplo, colaborador trabalha numa máquina e se essa máquina apresenta um defeito, então tá lá, né, que ele deve parar a produção e comunicar o seu superior imediato. Bom, porém essa descrição de cargo, ela deve ter uma linguagem aí capaz de ser entendida por qualquer profissional da organização, ao ser realizada dessa forma, pois a descrição de cargo, ela auxilia no processo de recrutamento e seleção. Olha só, isso daí vai ser um tópico de outra aula, né? Recrutamento e seleção. Assim como o entendimento dos gestores da área sobre o tipo de contratação a ser requisitado. Quando eu tenho a descrição de cargo, fica muito mais fácil, né? Eu saber o perfil que eu preciso, os requisitos que eu preciso de um colaborador para ocupar essa vaga, né? Então, o departamento de RH ela tem a função estratégica dentro de uma empresa e muitos desafios para cumprir, para otimizar a gestão de pessoas e adequar os profissionais aos cargos e função de acordo com o perfil e a necessidade de crescimento do negócio, né? Então, atingir os objetivos e metas da empresa, os objetivos organizacionais. Então,
A descrição completa e detalhada de um cargo pode ajudar aí na hora de preencher os requisitos, né, para a divulgação de uma vaga e ser um chamariz aí de bons currículos. Somado a isso está a padronização, que gera processos mais rápidos, ágeis, né, em qualquer instância em que o RH for acionado. Então vamos lá pensar num cargo aqui. Bom, e aí vamos dar um exemplo. Vamos falar de um cargo de uma enfermeira. Então, o título do cargo, enfermeira. Então vamos lá, o sumário. Ela é responsável pelo esquema completo de cuidados com os pacientes, desde a chegada até, pode ser transferida, né, transferência, ou saída do processo de enfermagem. Ela tem autoridade e total responsabilidade sobre o processo de enfermagem e para projetar aí futuras necessidades do paciente ou até mesmo da família. Ela vai dirigir e guiar os cuidados ao paciente e atividades de pessoal de apoio enquanto mantém um alto padrão de profissionalismo. Então, isso é o sumário de uma enfermeira. E com quem que ela deve se relacionar? Vamos lá. Então, ela deve responder, né? Reportar à enfermeira-chefe, está relacionada à hierarquia, né? Ela vai supervisionar, responsável aí pelos cuidados atribuídos, prescrições e transcrições médicas. Então ela tem também relações com médicos, né? Porque vai dar o receituário, com os pacientes diretamente, né? Famílias dos pacientes também. Ela tem que ter relações com a família do paciente para passar as informações necessárias aí. Olha, agora pode ficar um acompanhante, não pode, enfim, e outros do dia a dia, outras coisas do dia a dia que se faz necessárias aí. Qualificação para uma enfermeira. Educação, vamos lá. Graduação, em escola superior de enfermagem, experiência profissional com cuidados críticos e que exige aí 1 ano de registro com experiência em médica e cirúrgica, com relação médica e cirúrgica, tá? Bom, responsabilidades de uma enfermeira: avaliar dimensões físicas, emocionais e psicossociais aí dos pacientes, avaliar o paciente por escrito após sua chegada e comunicar que cuidem dela conforme as políticas internas do hospital, formular um plano escrito de cuidados ao paciente, desde sua admissão até a saída, implementar o plano de cuidados médicos conforme estabelecido pelo médico, demonstrar habilidade, né, em desempenhar procedimentos comuns de enfermagem. Quais são os procedimentos? Como aferir uma pressão, tirar sangue. Bom, então esses são as responsabilidades aí de dentro da descrição de cargo de uma enfermeira. Então, as empresas, ela tem que ter a descrição de cargo de todos os funcionários. Mas um chama João e outro chama Maria e eles executam o mesmo cargo, então é uma descrição. Agora, cada cargo diferente, uma empresa tem que ter uma descrição diferente para o supervisor, para o administrador, para o operador, enfim. Então vocês entenderam da necessidade de ter essa descrição de cargo. E a importância, né? É muito importante a descrição de cargos, por quê? Então vamos lá. Olha só, não vou deixar de falar do aumento da produtividade. Então, realizar
um recrutamento e seleção mais assertivos. Bom, a gente vai ver isso em recrutamento e seleção, que é assunto para as próximas aulas. Mapear as competências dos colaboradores. Vocês estão lembrados? Então a gente está falando direto, né, sobre competência. Competência. O que é competência? É um conjunto do quê? Vocês, eu quero que vocês não, me respondam. O que é competência? Então, é isso aí. Vamos lá? Bom, então, responderam certo. Conhecimento, habilidades e atitudes. Então tem que estar na descrição de cargo qual que é a necessidade da empresa, porque para cada cargo vai ter uma competência que vai ser solicitada de acordo com esse cargo. Realizar avaliação de desempenho. Fica muito mais fácil, né? E nós falamos na última videoaula sobre avaliação de desempenho. Então, o que eu vou avaliar se eu já tenho agora a receita da descrição? Você está seguindo essas responsabilidades? Você tem essas qualificações? Então, qual que é? Fica muito mais fácil, né? Eu fazer uma avaliação de desempenho se eu tenho com o que comparar. Muito bem, eu tenho a descrição, né, do cara. Todas as etapas, as responsabilidades. Promover treinamento e desenvolvimento a seus profissionais. E também nós tivemos uma aula, né, de T&D, treinamento e desenvolvimento, que também é uma ferramenta aí de aumento de produtividade. E aí, você tem a descrição de cargo e eu vejo que está faltando alguma coisa para aquele colaborador de acordo com a descrição ou uma nova necessidade, fica muito mais fácil eu promover aí o treinamento e desenvolvimento. Oferecer remunerações aí de acordo com as atividades desempenhadas, tá? Então vai estar relacionado aí ao salário, programa de cargos e salários e, muito bem, né? Aumentar a produtividade das equipes. Nós estamos falando de várias e que vocês têm que extrair o máximo possível para saber de todas essas ferramentas de gestão de pessoas para aumentar aí a produtividade das equipes. Dúvidas, pessoal? Então vamos aos... aquilo que não pode faltar, né? Toda videoaula. Às vezes eu dou uma folguinha para vocês, mas essa não, né? Essa é muito importante. Todas são importantes, mas deu uma folga, né? Então, para vocês não deixarem a apostila de lado, esquecidas, né? E eu passo poucas páginas, mas eu quero que até o fim do curso, né, vocês tenham lido ela por completo. Então, são poucas páginas, ler aí da página 20 a 26 e vai ter uma atividadezinha que eu vou mandar, não posso esquecer, né? Do link lá para aqueles que não fizeram a análise de perfil DISC e perguntas aí relacionadas a essa videoaula. E agora os clichês, né? Não esqueçam, porque tem gente que esquece de deixar o like, de colocar o nome completo e a turma, e depois fala, professor, mas eu assisti a vídeo, mas tudo bem, não estou duvidando que você assistiu, mas coloque lá o seu nome completo para ganhar, né, o like e o coração. Muito bem. Então, pessoal, só para reforçar, muitas saudades, tá? Gostaria que já tivesse voltado às aulas presenciais, mas é o que tem para hoje. Então, eu quero
mandar para vocês um forte abraço e até a próxima videoaula.